Olá, eu sou Ana Danin. Ao meu lado está Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, co-presidente do IRP, UNEP, e membro do Conselho Econômico e Social da ONU. Isabela, muito obrigada pela sua presença aqui. Hoje nós vamos falar da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. É um prazer receber você aqui. Obrigada pelo seu tempo. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância de fazermos um evento como esse aqui em Belém do Pará, na Amazônia, né? Importância de se falar sobre isso aqui neste momento. Bom, vamos lá. Eu acho que tem alguns contornos de natureza política que devem e precisam ser observados. Mas, antes de tudo, é sempre bom poder voltar a Belém, né? E Belém tem um significado importante na história do país, na história econômica do país, na história da mineração do país. E, obviamente, além de ser uma cidade muito agradável, é uma cidade que vai sediar a Conferência de Clima em 2030. Então, a primeira questão, o mundo se volta para o Brasil, o mundo se volta para a Amazônia, o mundo se volta para Belém. Tá? Isso motivado pela crise climática que todos nós estamos experimentando no mundo, e, obviamente, os interesses econômicos e a chamada transição justa de modelos econômicos, modelos de desenvolvimento que o mundo busca e o papel, essa retomada do Brasil ao cenário internacional. Então, a retomada do Brasil não é só porque o Brasil tem uma liderança política importante como o presidente Lula, é porque o Brasil é um país com alternativas para encaminhar soluções para lidar com o enfrentamento à mudança do clima no mundo. O Brasil é um país com singularidades como a Amazônia e mais de 8.500 quilômetros de costa, portanto do Atlântico Sul, que são ativos importantes e estratégicos para a chamada segurança climática. Você não consegue lidar com 1,5 graus, desenho, cenário de aumento de temperatura média no planeta, que a ciência recomenda como o que menos vai nos expor a vulnerabilidades em função das mudanças do clima, que nós já estamos experimentando, por intermédio dos eventos extremos, e sem uma Amazônia de pé. Tá? Então, portanto, ter a COP aqui, ter o olhar do mundo aqui, ter o Brasil de volta, significa que nós precisamos ter, nesse conjunto, o futuro de volta ao Brasil. Esse é um segundo aspecto. Discutir a perspectiva de uma conferência como essa na Amazônia é discutir o futuro, é discutir as novas escolhas da sociedade brasileira, as novas escolhas que como nós vamos impactar o mundo para melhor, como nós poderemos ser solidários, e isso passa por soluções para os brasileiros e soluções para os amazônicos. Ou seja, não há como o Brasil ser um país de baixo carbono se a Amazônia não tiver um papel estratégico nisso. E, portanto, nós estamos conectando no novo momento de país a Amazônia ao Brasil e o Brasil à Amazônia. Fazer uma conferência aqui, tá, com esse porte, com essa envergadura, com a perspectiva dos investimentos desenhados, com os atores que aqui estão, internacionais e nacionais, pessoas importantes do mundo estarão aqui em Belém discutindo essas novas economias, a emergência de novas economias e a transição das velhas economias para o novo, para aquilo que o mundo vai ter que lidar, que é crescer, promover inclusão social, enfrentar desigualdades sociais, crescer economicamente a partir de uma nova relação com a natureza. Então, nós temos que aprender a crescer, nos desenvolvermos, não degradando, não sacando os recursos naturais com perdas, como o Brasil, infelizmente, tem várias circunstâncias, mas protegendo e restaurando o que nós degradamos. Essa é uma importância política, é uma importância de visão que o setor de mineração quer pautar. É isso que o IBRAM hoje está discutindo nessa perspectiva de sustentabilidade, de novos caminhos de produção de minerais, de exploração de minerais e de desenvolvimento da mineração com uma visão contemporânea e, obviamente, isso passa pela Amazônia, não só pela Amazônia, isso passa pelo Brasil, mas tem na Amazônia um papel estratégico, tem na Amazônia, mais do que um papel, eu entendo, uma responsabilidade de mostrar que o Brasil mudou e que nós vamos estar vivendo melhor no futuro. E o mundo se acostumou a falar da Amazônia, né? O que fazer, o que preservar, porque temos que preservar. Nada mais natural do que falar conosco, né? A Amazônia ela precisa também ser ouvida, ter um protagonismo para falar sobre ela, sobre quem vive nela e sobre o que ela precisa.
Eu acho que, primeiro, o Brasil conhece pouco a Amazônia. O Brasil, aliás, os brasileiros conhecem pouco os Brasis. É difícil defender se você não conhece. E para conhecer, você tem que respeitar a diversidade de situações que um território como o brasileiro tem. A realidade de Pernambuco, do interior de Pernambuco, da zona da mata, da zona da Caatinga, é uma realidade muito distinta daquilo que eu encontro no Mato Grosso, daquilo que eu encontro no sul do Pará. Mas isso é Brasil. Então, é importante que, para falar do Brasil, os brasileiros conheçam o Brasil. Essa é a primeira mensagem importante, porque a mineração não acontece só na Amazônia, ela acontece no Brasil como um todo. Tá? E nós temos interesses comerciais, tecnológicos, geração de emprego, econômicos, sociais. Temos que lidar com os riscos, as vulnerabilidades da atividade econômica, temos que corrigir passivos. Isso é uma realidade do Brasil. Então, meu primeiro ponto, o Brasil precisa conhecer o Brasil. Além de conhecer os vários Brasis, como eu falo, o Brasil precisa conhecer a Amazônia. Você falou que o mundo tem interesse na Amazônia, mas tem interesse muito por conta da questão da biodiversidade, pela reserva de água, pelos recursos naturais que aqui existem, pela estabilidade climática, a segurança climática que a floresta tem esse papel. A floresta tropical, a maior floresta tropical do mundo. Mas é preciso entender que a Amazônia não é homogênea, é preciso entender que você tem várias Amazônias e que você tem que ter um comportamento não só de políticas públicas, mas da relação do setor privado com a sociedade civil e com os governos, com o poder público, de tirar daqui a ilegalidade, dotar a Amazônia de transparência. A Amazônia precisa assumir outro patamar de transparência, não só pelo conhecimento científico, das riquezas que tem aqui, etc., mas também das necessidades que precisam ser preenchidas, como, por exemplo, a questão de infraestrutura, a questão de infraestrutura digital, a relação respeitosa com seus povos tradicionais, com seus povos indígenas. O entendimento da dinâmica de territórios na Amazônia não é a mesma dinâmica que a gente tem em outros biomas, por exemplo, no Brasil. Tá? Então, é preciso que os amazônidas se interem dos seus interesses e tenham os espaços políticos necessários e econômicos para oferecer aquilo que são os seus interesses e discutir com o Brasil, com o mundo, como que nós vamos deixar uma floresta de pé, mas com inclusão social e com inclusão política, com direitos civis respeitados, tá? E não esquecendo que tem um passivo de um passado, recente pelo menos. Não só de um passado de longa data, mas nos últimos 50 anos tem muitas pessoas aqui sem seus direitos civis reconhecidos. Gente que espera, por exemplo, regulação fundiária há 40 anos. E é importante lidar com isso como gente grande. E tem o outro lado, que é o lado do crime, infelizmente, não só do crime ambiental, mas as fronteiras que envolvem tráfico de drogas, contrabando de armas, tudo isso que a Amazônia enfrenta, que vulnerabiliza a qualidade de vida dos amazônicos. Porque isso não é só na floresta. As cidades onde você tem as maiores taxas de homicídio acontecem na Amazônia, no Brasil. Tá? Então é preciso entender como é que se impacta a qualidade de vida das pessoas. Como é que as pessoas vão viver de maneira mais segura? Como é que as pessoas vão ter seus empregos? Como é que os jovens vão permanecer na Amazônia e vão desenvolver novas tecnologias, novos espaços de trabalho? Essa transformação não é só na Amazônia ou pela Amazônia, é com os amazônidas. É a partir desse olhar deles, de todos que vivem aqui, que eles vão nos dizer, vocês vão nos dizer, vão dizer o Brasil, vão dizer o mundo, queremos desenvolver dessa maneira, queremos caminhar dessa maneira. E é preciso respeitar a diversidade. Então, não tem um dono de uma agenda. Você tem alternativas, é um país com alternativas, é uma região com muitas alternativas, é uma Amazônia com várias Amazônias, é uma Amazônia protegida, tem uma Amazônia desmatada, tem uma Amazônia com desigualdades sociais muito profundas, com pobreza muito profunda, com baixo IDH. Isso tem que ser transformado, isso tem que ser mudado positivamente, como também as cidades amazônicas. Então, eu acho que tem muito trabalho pela frente e você não vai conseguir fazer isso com desejos. Você vai ter que desenhar atividades econômicas compatíveis, você vai ter que pactuar com a sociedade daqui as transformações que ela quer que aconteça. A sociedade quer que transforme, tenha restauração florestal, ela quer que aconteça as áreas degradadas, onde muitas pessoas não têm educação, não têm acesso à saúde pública, a complexidade que é isso. Como desenhar coisas em caráter permanente? Então, você enfrenta o desmatamento, que é ilegal, tá? Que exclui, o Brasil exclui a Amazônia,
E, por outro lado, você desenha políticas que possam ser permanentes, sem retrocessos, independentemente dos futuros governos que serão eleitos na democracia brasileira, ou pela democracia, ou no âmbito da democracia brasileira. Então, eu entendo que é um momento de enxergar a Amazônia, mas também é um momento da Amazônia enxergar o Brasil. Tá? Os brasileiros são amazônicos, os amazônias também são brasileiros, e essa unidade de país, se ver melhor no futuro, não é um país do futuro, é um país melhor no futuro. Como é que nós vamos estar melhor no futuro? Qual é a pactuação política que nós temos que fazer entre nós? Quais são as nossas corresponsabilidades? Não é só a rastreabilidade da carne. Como é que a rastreabilidade ou floresce em pé, que eu estou comprando um produto que eu deixo a floresta em pé. Então eu posso morar no Rio Grande do Sul e eu sou um ator de transformação positiva da Amazônia. Então o brasileiro, antes da comunidade internacional, quem tem que querer preservar a Amazônia é o brasileiro. Nós temos que querer isso, nós temos que desejar isso como brasileiros. E você falou da questão das pessoas da Amazônia também quererem preservar. Brasileiros, eles são brasileiros para mim. Não, falando das pessoas da Amazônia, eu estou tocando nesse assunto porque assim, você precisa oferecer alternativa de emprego e renda para quem mora ali. Absolutamente. Agora você precisa entender que tem especificidades locais, tem desenhos, tem diversidade, tem polarizações, divergência, e você só o faz com diálogo, com muita conversa, e isso é um tema importante, porque essas crises todas que acontecem no mundo, no planeta hoje, acontecem simultaneamente com a crise da democracia. Tá? O Brasil é um país que precisa valorizar esses espaços democráticos. Nós mobilizamos os jovens, nós, sociedade brasileira, para tirarem seu título de eleitor e votarem. Não é isso? Nós temos que dar consequência a isso. Nós temos que ter espaços para esses jovens participarem. A juventude indígena vem com agendas muito robustas, a juventude quilombola, a juventude da justiça racial. É importantíssimo que o brasileiro, todos nós, independentemente de classe social, isso não vale, tem que ser brasileiro, tenha uma consciência da sua cidadania. A sua cidadania significa ouvir você, entender a minha significa ouvir você, entender as suas especificidades e ter capacidade de ter diálogos políticos para construir soluções. Nós temos que parar de viver de problemas. Tá? Isso leva a polarizações e a empoderamentos de grupos, etc., que não estão preocupados de proverem soluções de fato com escala. Tá? Então é importante a gente também lidar com escala. Essa é uma cidade, Belém é uma cidade tão bonita, que não tem saneamento básico. Tem lá 2%, 3%. Você precisa mudar a qualidade de vida das pessoas. E para mudar a qualidade de vida das pessoas, você precisa se comprometer com essas pessoas. Você não pode ter uma visão externa sem conhecer a realidade de quem vive. Entender a realidade, por exemplo, de habitação, de déficit de habitação, entender a realidade de mobilidade, entender a realidade de infraestrutura. Os custos da Amazônia são altos, porque custa caro transportar. Então, quais são as novas soluções de transporte, de modais de transporte que não leva a desmatamento? Como que eu organizo melhor os direitos civis das pessoas? Como é que eu organizo melhor os negócios, mesmo pequenos negócios, que assegurem cooperativas, ao produtor individual, etc., as pessoas que vivem dos produtos tradicionais, na bioeconomia, mas do mesmo jeito venha uma riqueza da ciência, que venha inovação, que venha os novos caminhos e que permitam, por exemplo, que a Amazônia tenha aqui as melhores referências de universidades do mundo que vão estudar a floresta. A gente não precisa, no futuro, assim, eu não preciso ficar no exterior, nas grandes universidades. Posso até ir, devo ir, porque eu sou uma pessoa completamente a favor de conhecer o mundo. Mas os grandes centros estarão no Brasil, estarão na Amazônia, se a gente quer discutir a Amazônia. Então, eu acho que é uma mudança de mentalidade, é uma mudança olhando a contemporaneidade. E, para isso, nós precisamos nos ver como brasileiros de outro jeito. Nós temos que parar de nos segmentar, nós temos que parar com esse isolamento. Eu sempre falo que a Amazônia põe o Brasil no mundo, a Amazônia de hoje, até recentemente, tira o Brasil do mundo. Então, um evento como esse, que traz um ex-secretário-geral das Nações Unidas, que traz um ex-primeiro-ministro do Reino Unido, um ex-presidente da Colômbia, todos estão vindo aqui para conversarem sobre o futuro do planeta, mas fizeram questão de vir a Belém. Acho que se o evento fosse em outra cidade, talvez não topasse, mas vamos à Amazônia, porque o mundo compreende a importância da Amazônia. O brasileiro precisa compreender a importância de ter uma Amazônia, de ter os outros biomas que nós temos e a nossa corresponsabilidade como sociedade para termos um planeta mais saudável, menos vulnerável, menos exposto a risco e com maior inclusão.
esse exercício da solidariedade internacional que o povo amazônico oferece 24 horas por minuto. Não tem um lugar que você não chega na Amazônia que a pessoa não lhe receba com um sorriso. Você entra nesses igarapés, você desce de rio, sobe o rio, você vai para comunidades remotas, quando você para, tem uma rede para lhe acolher. Pode não ter energia elétrica, mas tem o calor humano. A pessoa está lhe esperando com calor, com generosidade, com acolhimento. Isso é uma coisa que o mundo precisa. O mundo está muito fragmentado, muito exposto a ódios, a separações. E o Brasil é um país provedor também de paz. Se quiser, ele precisa resolver a violência, ele precisa enfrentar a mortalidade, os direitos, as lutas pela terra. Nós temos tanta terra, gente, não é possível que a gente não consiga convergir para 80% e lidar com os 20% de outro jeito. Mas assegurar os direitos civis, é muito duro você ter uma pessoa que mora aqui há 40 anos esperando o reconhecimento do seu direito à posse de uma terra. E está excluído de todo acesso a políticas públicas, por exemplo. Isso tem que mudar. Agora, só muda, na minha opinião, se você fizer um grande pacto político. Você tem que fazer um pacto político, você tem que entender as leituras, você tem que entender o que está acontecendo aqui. Não é uma coisa mágica, senão eu teria feito, né? Se é tão fácil, eu teria feito. Agora, como é que eu resolvo o problema da Dona Maria? Como é que eu entendo a realidade de quem vive ao longo da BR-63? Como é que eu entendo quem está lá na BR-319, lá em Rondônia, etc? Que de ponta a ponta é bem diferente a realidade da Dona Maria completamente diferente. Do seu João. Por isso que eu falei das várias Amazônias, tá? Como é que eu preservo o direito das populações tradicionais indígenas? Como é que eu reconheço e preservo? Eles têm direito. Eles estão aqui antes de todos nós. Então nós temos que reconhecer isso. Mas, ao mesmo tempo, como é que nós discutimos uma visão dos interesses nacionais? Como é que a gente resgata o diálogo entre a elite civil e a elite militar nesse país? Passa pela Amazônia. Como é que nós lidamos com os nossos vizinhos? Nós não conhecemos os nossos vizinhos, a não ser quem mora na Amazônia. Quem mora em Roraima sabe a relação importante com a Venezuela. Quem mora no Acre sabe a relação importante com o Peru. É ali, ó, colado. Né? O brasileiro vai para Miami. É preciso conhecer. Como é que você quer ser amigo das pessoas, ter solidariedade, trabalhar junto, se você não conhece? Então a Amazônia, ela não só abre o Brasil para o mundo, mas ela abre o Brasil para a região, para os nossos vizinhos, que são países que nós temos paz há mais de 150 anos. Nenhum país do mundo tem esse ativo. Isso é uma coisa muito bonita do Brasil. O Brasil tem paz com todos os seus vizinhos há mais de 150 anos. Ninguém tem esse ativo. O Brasil é um país que faz parte de um grupo de 15 países do mundo, tem relações diplomáticas com todos os países do mundo. Olha, são 15, em 195, 196 países, 15 somente têm relações com todo mundo. Nós fazemos parte disso. Olha que sociedade é essa, com todas as suas incoerências, todos os problemas que nós temos, mas é uma sociedade que se abre para o mundo, que se volta para o mundo, que abraçou o mundo, que se estruturou com base o mundo veio para cá. O mundo, nossa sociedade é estruturada com os indígenas e o mundo que veio para cá. E nós excluímos isso do nosso dia a dia. Nós achamos que é melhor a gente falar que veio de um país tal, não sei o quê, e não reconhece a diversidade de situações e de povos do mundo que vieram estruturar a sociedade brasileira. Então essa solidariedade, o constituir, que marca a nossa cultura, que marca essa diversidade, você entra em um lugar, está tocando uma música brasileira, você vê a manifestação dos indígenas, quando teve os diálogos aqui na Summit do Tratado de Cooperação Amazônia, as pessoas todas paradas. Ontem um show que teve aqui, uma pessoa de Belém, lotado, todo mundo ouvindo, todo mundo cantando. Que país oferece isso com tanta generosidade, tá? Com tanta sinceridade, com tanto acolhimento? O brasileiro tem que entender isso. Então, as atividades econômicas, a gente precisa melhorar, precisa dar mais tecnologia, desenvolver com mais tecnologia, mineração. E por quê? Porque os minerais estratégicos estão aí. E não tem descarbonização da economia do mundo sem minerais estratégicos. Então, a mineração terá um papel extremamente importante e essencial. E o Brasil tem papel nessa equação global. Da mesma maneira que o Brasil tem papel na segurança alimentar e também da mesma maneira que o Brasil tem papel na segurança energética no mundo. E na sua transição industrial. Isso significa que você falou gerar emprego. Se há 50 anos atrás tem Zona Franca, quais são os desafios dos próximos 50 anos? Se há 50 anos atrás o Brasil tomou a decisão que queria ser um grande produtor de alimentos, quais são os desafios do Brasil nos próximos 50 anos? Não passam pelo desmatamento,
não passam por contaminação de rios. Esses desafios passam exatamente pelo oposto: preservação, segurança alimentar, fazendo com que as populações tradicionais possam se alimentar, mantendo seus hábitos alimentares seculares. E nós estamos contaminando o rio com garimpo, com mercúrio, degradando tudo, comprometendo. Ontem eu estava ouvindo o depoimento, o que está acontecendo no Rio Branco, né? Como é que vai chegar lá em Boa Vista, etc. Tudo tomado de garimpo. Vai colapsar o abastecimento de água no futuro, é isso? Com essa oferta de água que a gente tem? Como que é isso? Que olhares são esses que a gente precisa ter sobre o Brasil, que a Amazônia pode ensinar? Entendeu? Então eu acho que vem daqui, sim, um olhar contemporâneo sobre a natureza, tá? Como é que os povos tradicionais aqui vivem, como é que as populações tradicionais, os ribeirinhos, etc. Quais são os requisitos de educação, quais são os requisitos de saúde? Por que não a gente transformar o Brasil, colocar um Brasil contemporâneo a partir dos olhares que também a Amazônia nos coloca? Tá? E aí, trazer o Brasil junto, com a sua diversidade, com as suas especificidades, cada um no seu quadrado, como a gente fala no Rio de Janeiro, mas todos sendo brasileiros e todos entendendo que esse país tem alternativas, mas que tem que trabalhar muito. Não virá de graça, tá, Ana? Não é dinheiro que está sendo dado, não. A gente conquista. A gente tem que entender que nós temos que conquistar a nossa ambição de ser desenvolvido e ser mais inclusivo. Nós temos que trabalhar duramente com brasileiros. Nós temos que entender o nosso papel no mundo e como nós queremos fazer parte do mundo. Tá? Então, o momento para mim é de escolhas, olhando a nossa democracia, o fortalecimento, mas de saber escolher e trabalhar. Trabalhar. Se as pessoas saírem dos seus isolamentos, deixarem de viver de problemas, porque tem gente que se empodera politicamente, porque fala de problemas o tempo inteiro, e eu resolvo sentar com você, vamos resolver o problema aqui de Nazaré. Tem um problema no bairro de Nazaré. E reúne com as pessoas e você vai ver que as pessoas são capazes, quem é a liderança, que política local que vai pegar isso e transformar no orçamento. E quando você olha, aquilo ali está pactuado. Globalmente é a mesma coisa. Esse mesmo arranjo micro, vamos chamar assim, tá? É a gente negociando Paris, a gente negociando os grandes acordos. A gente se junta, a gente conversa, a gente entende a diferença e encontra o caminho de convergência. Tá? Então, quando negociei Paris, a gente fez isso. Quando eu negocio a solução na minha quadra em Brasília, é a mesma coisa. Então, o que é isso? É a gente querendo mudar. Tem que ter um compromisso e explicar às pessoas por que tem que mudar. Não pela ameaça, pela tragédia, mas pela oportunidade da gente ver melhor e da gente fortalecer a democracia. E eu acho que esse novo momento do Brasil passa e tem a Amazônia na sua centralidade. Isabela, tem um outro tópico que todos estão falando e eu queria muito ouvir você, né? Transição de matriz energética. Todos nós sabemos do potencial que o Brasil tem, que é um diferencial, inclusive mundial, né? Quais os maiores desafios para crescermos? Bom, o Brasil, como eu disse, é um país com alternativas. E na energia isso é muito evidente. Nós temos todas as fontes energéticas no Brasil. Tudo que a gente quiser a gente tem, tá? De energia hídrica, tá aí, que é a base do sistema de geração de energia elétrica no Brasil. Tá? A questão dos biocombustíveis dentro da matriz energética, a diferença entre matriz elétrica e matriz energética. A cogeração, a economia de biomassa, a questão das eólicas, das energias renováveis com eólica e solar, o boom que o Brasil fez. Tá? E a importância hoje, não só para o Nordeste, mas para o país como um todo. Nós temos nuclear. Nós temos um carvão remanescente, nós temos o desafio de remover combustíveis fósseis da matriz energética brasileira, tá? E entender isso do ponto de vista da nossa segurança energética, e temos os desafios aí na mesa de armazenamento, por exemplo. Brasil de ponta em armazenar energia de eólica, de solar, etc., as grandes baterias, novas tecnologias estão vindo, porque a água a gente armazena, a gente vê lá no reservatório. E temos os desafios de olhar, por exemplo, wind offshore, a chamada eólica no mar, tá? Ou a própria energia que deriva das marés. Como o Brasil precisa escolher o que ele vai querer do combustível de aviação internacional, que é o SAF, que é a partir da soja, do biocombustível, qual o papel que o Brasil quer exercer nos novos combustíveis de transporte marítimo internacional. Então, tanto na aviação quanto no transporte marítimo internacional, nas questões climáticas, todo o mundo está discutindo e implantando os novos caminhos. O Brasil estará em todas essas agendas. O Brasil estará em hidrogênio verde,
Hoje ele tem quase 92% de geração de matriz elétrica renovável, o que habilita o Brasil a estar no mais alto grupo de hidrogênio verde. Tá? Se for, é um campeão, ele avança nisso. Então, ele precisa fazer escolhas, primeira coisa, e escolhas inteligentes. Agora, isso está dialogando com duas coisas importantes. A primeira coisa é, quais são as rotas de descarbonização da economia brasileira? Como é que o Brasil vai transitar nessa descarbonização? Portanto, ele vai avançar em combustíveis não fósseis, para o seu consumo interno, e ele vai também neutralizar emissões. Se o Brasil, vamos ter um debate sobre isso aqui na conferência, se o Brasil for apostar numa rota de 1,5 graus, que ele vai fazer esforços para contribuir com 1,5 graus, ele tem uma rota de descarbonização. Se ele for para abaixo de 2 graus, ele tem outra rota de descarbonização. Isso que eu chamo de país de alternativa. Agora, o Brasil é um exportador de petróleo. E um exportador de petróleo com baixo conteúdo de carbono, segundo os especialistas. A maior parte dos países do mundo não tem alternativa no curto prazo. Não há alternativa no curto prazo para muitos países. Veja a guerra da Europa, a aliança dos europeus com os americanos é uma aliança com base no combustível fóssil. O que está acontecendo na Índia, na China, a dependência. Então, os cenários da Agência Internacional de Energia mostram, Ana, que nós vamos ter petróleo. Você precisa neutralizar, você precisa entender como é que você vai fazer isso. Então, acho que o Brasil precisa ter uma discussão política e econômica de se ele vai fazer banimento de petróleo, de produção de petróleo, se ele vai continuar exportando e neutralizando o que ele exporta, que pode ser uma coisa inovadora, se ele pega o que ele vende, cria um fundo e resolve a neutralização e restaura. Agora, precisa de visão estratégica. Você não vai discutir isso no licenciamento ambiental, na minha opinião. Isso é uma discussão estratégica de rumo de país. E que também não é a Petrobras gritando, o ministro A, o ministro B gritando. Isso é uma discussão do país. Uma discussão que tem que ser muito bem fundamentada, olhando os cenários de transição energética, olhando o que o Brasil quer fazer, exportando e consumindo internacionalmente, gerando emprego, inovação, tecnologia e preparando as trajetórias econômicas do país, de tal maneira que o país possa ser, de novo, um grande provedor de soluções e possa usar essas trajetórias de descarbonização para enfrentar desigualdades e enfrentar a fome. Não tem sentido esse país, com tanta alternativa, não usar essa discussão de carbono, essa trajetória de descarbonização, se também ele não adotar isso como rota, tá, de redução de desigualdade, de enfrentamento de desigualdades, de acabar a fome nesse país, de gerar emprego, de acolher essas novas gerações que estão aí. Então, eu não preciso esperar 30 anos. As pessoas já estão aí. Eu tenho que chamar, vir juntos, fazer um grande pacto. E espero que Belém vai sediar em 2025 a COP30, que a gente possa discutir de 2025 a 2035, o Brasil de 2035. E essas coisas fiquem muito claras, muito pactuadas, sem achismo político de ninguém. E sim da sua sociedade que tem consciência sobre suas escolhas e vai trabalhar duro para que esse país seja um país mais justo e melhor em poucos anos. Eu tenho firme convicção que podemos fazê-lo, mas para isso precisamos vir juntos e precisamos que a Amazônia esteja na centralidade da conversa. Sem isso, nós não vamos caminhar. Eu acho que por isso que a Amazônia, como você me perguntou no início, precisa ter uma voz política estruturante desse Brasil contemporâneo. Isabela Teixeira, muito obrigada novamente pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada e vamos lá, vamos para a conferência que os debates serão muito legais. Vamos ver o que sai daqui. Uma nova Amazônia, um novo Brasil com uma Amazônia de pé. Obrigada. Obrigada.